Ao Senhor Jesus, aos amados, amém? Glória a Deus. Estamos felizes com Jesus. Amém? Deixa eu ligar o meu cronômetro aqui, porque como sempre eu digo, né, pastora quando pega o microfone, né, então tem que dar vontade de ficar falando, né, mas eu vou ligar aqui, é meu costume. Os de casa já conhecem. Glória a Jesus. Deixa eu ligar aqui, um pouquinho de tempo. Estou velhinho, mas eu acho. Né? Deixa aqui. Oh, glória, louvado seja o nome de Jesus. É um prazer estar com vocês. Um prazer imenso, né? Poder participar desse nosso encontro. Não tenho estado assim junto com os irmãos nas reuniões, mas nós temos um representante, não? Nosso querido João Carlos está sempre lá nos representando. E diga-se passagem, é uma bênção, né, seu irmão? Amém? Uma bênção. Então eu estou acompanhando, tá bom? Queridos irmãos, nós vamos ler um texto da palavra de Deus que está no livro, na verdade não é um texto, é um versículo da palavra, está no capítulo 11 de Provérbios. Mas antes eu quero agradecer a vinda de todos os pastores, pastoras, todos os representantes aqui, todos os líderes, né, que se dispuseram a sair desse frio para estar aqui conosco. Prazer mesmo, de fato, prazer receber vocês aqui. É uma honra. A pastora falou que é uma honra, né? Para mim é uma honra também poder estar aqui com vocês, para nós juntos podermos caminhar dentro da palavra do Senhor. Amém? Pai, o Senhor é lindo, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece, meu Deus, quais são as necessidades de Tremembé. O Senhor sabe, meu Deus amado, que no sentido espiritual nós temos a incumbência, Senhor, de levar as boas novas da sua salvação. E eu peço que de fato, Senhor, faça cumprir aquilo que a pastora orou aqui, Senhor, pediu por mim, porque, meu Deus amado, fazendo por mim, o Senhor estará fazendo por esse grupo de irmãos que estão aqui, de líderes da cidade, e também por todos aqueles que não tiveram a oportunidade de estar presentes. Em nome de Jesus eu te peço. E eu te agradeço, Deus. Amém. Amém. Nós vamos ler então esse texto, esse versículo da palavra. Eu estava buscando do Senhor, né? O meu filho, o Silas, disse assim. Quem conhece o Silas aqui? Acho que todos, né? O Silas é figurinha carimbada, né? Meu filho Silas disse para mim ontem: e aí, pai, como o senhor se sente para pregar para os pastores da cidade? Eu falei assim para ele: eu sinto temor e tremor. Já estou aí nessa caminhada já há 40 anos, né? Desde o final de 83, 40 anos pregando, ministrando, celebrando casamento, tantos eventos, né, que nós já fomos chamados, mas todas as vezes que nós assumimos a responsabilidade de estar no altar do Senhor, quando aceitamos o desafio, quer seja onde nós ministramos, onde somos pastores, né? Falo isso também a respeito dos pastores aqui, eu sei que também tem o mesmo sentimento, como também para fora, quando somos convidados, quando pregamos fora. E hoje eu estou pregando aqui para líderes da cidade, né? Representantes do reino de Deus aqui na cidade também. Então é complicado, né? É complicado. É com temor e tremor. Se não se sente isso, gente, misericórdia. Se não sente isso, recorra a Deus porque tem alguma coisa errada, né? Nós devemos confiar no Senhor. Eu estou aqui porque eu confio no Senhor de que Ele vai falar com você, porque Ele já falou comigo. Quem crê nisso? Amém. Então, louvado seja Deus. E aí eu estava buscando uma palavra ontem, eu estava buscando há dias, né? Mas assim, buscando confirmação e que Deus me desse assim a graça de corrigir algumas coisas que não deveriam ser faladas. Enfim, eu estava buscando de Deus ontem de uma forma mais específica para definir a ministração. E aí então eu pensei, aí me veio assim pelo Espírito de Deus: você vai tratar com o conselho dos pastores. Então, quando se fala de conselho dos pastores, se fala do quê? De conselho, não é isso? Aí o Espírito Santo é conselho. Eu vou trabalhar com conselho, então eu vou trabalhar com conselho. Mas eu sei, gente, que existe um ditado que ficou no nosso coração, porque nós vivemos tanto tempo, né? Embora eu esteja já há 40 anos no caminho do Senhor, mas eu já passei de 60, já estou de 60 e mais um pouco de dia, que eu esqueci a quantidade de dias devido até os 60 que eu já atingi, né? Mas nós também tivemos uma passagem lá no mundo, e nós ouvíamos um ditado lá, que conselho, se fosse bom, se vendia, né? Não é isso? Se vendia, não se dava. Os irmãos, claro que sabem que esse ditado existe até hoje.
No meu tempo lá atrás, e nos dias de hoje também, há pessoas que dizem que se o conselho fosse bom, não se dava, mas se vendia. E nós estamos enquadrados dentro desse ditado, sabe por quê? Porque os conselhos que nos são dados, ele foi comprado pelo sangue de Jesus. Então receba o conselho do Senhor nessa manhã. Seja abençoado pelo Senhor, pelo Espírito que nos dá a graça de sempre estarmos assim diante dele, buscando o melhor e passando o melhor para aqueles que desejam receber. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Então nós vamos trabalhar com o quê? Com o conselho dos pastores. Nós estamos aqui diante de um versículo da palavra, Provérbios, que diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Tá bom? Então você está seguro, porque você tem recebido os conselhos do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Queridos irmãos, quando nós iniciamos a nossa caminhada com Jesus, nós tivemos assim várias e várias experiências. A primeira experiência que nós tivemos foi a questão de nós recebermos um querer dentro de nós. Né? Todos nós que nos rendemos a Jesus, aliás, quando Ele nos chamou, nós recebemos assim uma incumbência de levar o Evangelho. Essa foi a nossa missão, né? De início. Eu me lembro que quando eu conheci Jesus, quando Jesus me atraiu, né? Os irmãos aqui da CCT já conhecem, acho que os pastores também já me ouviram falar, que eu fiquei virando em círculo numa praça e eu questionando quem era Deus, e Deus então me alcançou lá e me tirou da loucura. Depois de uma semana me tirou da loucura e Ele se revelou a mim, dizendo que eu seria o Ciro, aquele que Ele tomou pelas mãos, né, para conseguir tesouros, riquezas encobertas, né, que me seria dado. E eu entendo que essas riquezas encobertas, esses tesouros escondidos, são vidas, pessoas, né, que seriam alcançadas. E aí, desde a minha conversão, veio ao meu coração assim uma vontade terrível e tremenda vontade de sair e anunciar o Evangelho. Né? Fiz doideira por Jesus, como você já fez no início da sua caminhada. E esse querer era um querer que todos por ele foram atingidos, né? Se é que assim podemos dizer. Todos nós recebemos esse querer lá no início da nossa conversão. Todos nós. Se alguém não recebeu, misericórdia. Nós queríamos falar para todo mundo, eu digo assim para os irmãos aqui, que quando eu entrava num ônibus ou em qualquer lugar, qualquer meio que eu chegava, as pessoas já queriam correr de mim, porque eles diziam assim, lá vem um louquinho, né? E era meio doidinho mesmo por Jesus. Pessoas dentro do ônibus já mudavam de banco, né? Mudavam, disfarçavam, olhavam do lado, e eu me tornei lá para eles um verme, né? Porque eu queria falar de Jesus. Mas esse querer, como eu disse, ele não veio só para mim, esse querer veio para todos que conheceram Jesus. Quem aqui, no começo da conversão, não teve esse querer? Levanta a mão aí, né, se você já teve isso, né? Claro. Então nós tivemos isso. Mas esse querer, gente, é algo assim generalizado, porque é para todos. Todos recebem. Alguns não conseguem falar de Jesus. Chegar para as pessoas e dizerem para as pessoas que Jesus é Salvador, que Jesus é Senhor, que Jesus é lindo, que Jesus é maravilhoso. Ele não consegue, por uma certa timidez, que não o levará para o inferno. Por quê? Porque ele, quando entra dentro do quarto, ele exerce seu sacerdócio. Tem pessoas que não conseguem fazer o tete a tete. Mas o sacerdote é aquele que leva Deus para os homens, mas leva os homens para Deus. Então tem pessoas que entram dentro dos seus quartos e dizem assim, Senhor, tem misericórdia. Eu queria tanto falar de Jesus para as pessoas, mas eu não consigo. Mas eu falo de fulano, ciclano, de Bertrando para o Senhor, eu peço que o Senhor salve, que o Senhor nos liberte, e assim que acontece. Né? Então esse querer é um querer generalizado. É para todos nós. Todos nós tivemos lá o sentido, lá o sentimento, o desejo, a vontade de anunciar o Evangelho. Todos nós. Mas no decorrer do tempo, alguns perderam isso. Alguns ficaram assim, sabe, meio que, será? E não continuaram fazendo a missão que deveria ter sido feita. Né? E isso não pode acontecer. Aquele querer no início é algo que veio da parte de Deus. Nós vamos até passar por 2 versículos aqui da palavra. E nós não podemos perder isso. Nós não podemos perder a visão de pregar o Evangelho. O ir de pregar o Evangelho a toda criatura é para todos nós. Todos nós temos essa incumbência. Todos nós temos esse chamado. Mas como eu disse, esse chamado é generalizado, é para todos. Agora existe, gente, um querer que Deus trabalhou na sua vida e na minha vida. Você que é líder, preste bem atenção.
Um querer que não é generalizado. É um querer personalizado. Deus olhou para você assim de maneira e forma especial e disse assim: eu vou querer você exercendo essa função. O Senhor apontou, o Senhor olhou para você de maneira especial. Ninguém aqui merecia nada. Eu não merecia nada e não mereço nada. Continuo não merecendo nada. Mas um dia o Senhor olhou para mim de maneira personalizada e disse: você vai ser um instrumento. Você, por seu intermédio, eu desenterrarei tesouros escondidos, riqueza encoberta, para te mostrar que eu sou o Senhor. Aquele que você dizia que não havia, que não conhecia, que não existia. Porque a minha conversão se deu assim. Eu parava e ficava pensando: Deus existe, mas como Deus existe? Quem é que fez Deus? Quem é que criou Deus? Né? E aí o Senhor se revelou para mim. Então esse querer, gente, personalizado agora faz parte de nós. Existe aqui um chamado personalizado para o Jonatas e para os ministros de louvor, para as irmãs que vieram aqui cantar, para os irmãos que tocam instrumentos, para aquele um que gosta de trabalhar com crianças na igreja. É um trabalho personalizado. Ele não sente outro desejo senão tratar das crianças, cuidar das crianças. Tem gente que é muito empenhado nos estudos da palavra. Foi chamado, foi personalizado o chamado. Então cada um de nós temos um chamado personalizado, né? Tem gente que não sai da casa de recuperação, chamado personalizado, né? Eu digo o João Carlos, que vive lá, semana que vem nós vamos estar lá pregando, né, João? No Gênesis. Então, gente, é um trabalho personalizado. Agora, presta atenção, texto. O apóstolo Paulo, escrevendo ali aos Filipenses, capítulo 2, verso 12 e 13, ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre me obedecestes, não só na minha presença, mas, porém agora muito mais, na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Então esse operar do Senhor na sua vida e na minha vida veio da parte de Deus. Querer e realizar. Só que aí existe um caminho a ser percorrido. Isso se chama desenvolvimento da salvação. Agora, na minha ausência, Paulo diz: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que vai completar a obra, Ele vai realizar, né, segundo a sua boa vontade. Então nós estamos num caminho, nós, ministros do Senhor, estamos num caminho, e fomos chamados de maneira personalizada, como eu disse. Porém, existe um desenvolvimento, e nesse desenvolvimento, irmãos, para esse desenvolvimento, nós vamos ter que entrar em ação. Tome a sua cruz e siga-me. Tem gente que diz: é Jesus que faz tudo. Não, gente, não é piloto automático. Jesus vai usar você. Ele vai dizer para você, de maneira particular, de maneira individual. Ele já subiu na cruz, ele já derramou sangue, ele já pagou o conselho. É por isso que eu passo esse conselho para você: fique atento e desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Ah, me chamou para pregar, nem me preparo, chego lá, abro a Bíblia e pronto, acabou. Não, desenvolva com temor e tremor, porque Deus é que realiza segundo a sua vontade. É segundo a vontade do Senhor, né? Então, nós vamos entendendo pela palavra que o que vai fazer com que pessoas se acheguem a Deus é o testemunho. E eu não consigo ver assim, sabe, um outro testemunho semelhante. É claro que os testemunhos dos demais apóstolos foi maravilhoso, foi grandioso, foi tremendo. Mas eu não consigo ver um outro testemunho maior do que o testemunho do apóstolo Paulo. E eu acho que nós somos unânimes nisso. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque senão fica chato demais, né? Levanta a mão, baixa a mão, né? Fala para o outro, né? Dá uma risada, dá um sorriso para alegrar a gente, não é ruim isso, né? Mas eu creio que nós somos unânimes nessa questão de entendermos que o apóstolo Paulo foi uma grande referência. Uma grande referência. E ele é aquele que, por intermédio de um bom testemunho, ele traz para nós alguns conselhos que nós precisamos caminhar dentro deles, né? Eu até anotei aqui algumas coisas que Paulo foi usado por Deus para fazer, né, no meio da igreja, no tempo em que ele foi servo de Deus aqui. E eu anotei, porque se eu não anotar agora fica complicado, porque como eu falei, eu passei de 60, então aí às vezes a mente a gente falha um pouco, né? Mas eu vou passar para vocês, eu sei que é do conhecimento. E vocês vão dizer amém. De fato, esse homem foi tremendamente usado. Ele foi o pregador dos gentios. A palavra de Deus nos fala, eu quero falar disso, porque eu vou entrar no conselho de Paulo,
que era apóstolo e que estava dando instruções para um pastor que foi formado por ele, que foi o filho de Timóteo, né? Que também era pastor. Então eu quero apresentar aqui, passar para vocês algumas coisas que Paulo fez. Gente, nós estamos aqui reunidos no Brasil, em nome de Jesus, porque o apóstolo Paulo, ele atravessou barreiras, sabe? Houve obstáculos que Paulo quebrou, né? Inclusive, até mesmo entre os apóstolos houve rejeição. Se não fosse Barnabé apresentar ele ali aos profetas e aos mestres, com toda certeza ele não teria tido o sucesso que teve na sua vida ministerial. O apóstolo Paulo, ele foi aquele que trabalhou em favor dos gentios, e hoje nós estamos aqui glorificando o nome de Jesus, né? Nós também sabemos que ele foi o grande desbravador das igrejas. Gente, as igrejas do passado, as igrejas atuais, tem o dedo do apóstolo Paulo, claro que sendo usado por Deus. Antes que alguém diga idolatria, não é idolatria, mas é o reconhecimento de um trabalho de alguém que desenvolveu a salvação com temor e tremor. Tá certo? Quero que vocês guardem isso. Com temor e tremor. Ele foi pregador dos gentios, desbravador das igrejas na história do cristianismo, por toda a história. Percorreu todas as regiões do Império Romano. Atravessou momentos terríveis, difíceis, de perseguição. E até eu vou falar um pouco a respeito da definição que se deu todo esse trabalho do apóstolo. Porque às vezes, irmãos, nós começamos a caminhar em Jesus e representa que nós não podemos passar por nenhumas aflições, que nós não podemos passar por nenhuma dificuldade. Representa que nós somos pequenos deusinhos, né? E hoje, infelizmente, na mídia tem se ventilado isso. Tem levado ao povo que nós não podemos sofrer de maneira nenhuma. Então, quando vemos sofrimento, meu Deus, onde é que está Deus? Onde é que eu estou errando? Será que de fato, para alguns, será que de fato Deus está comigo? Será que de fato Deus existe? Ele é o Emanuel. E ele, Emanuel, está conosco todos os dias. Amém? Você é um pouquinho chato, mas fala para o irmão aí, ele está contigo, tá bom? Um pouquinho chato, não tem problema, né? Então ele percorreu, gente, todo o Império Romano, pregando, fundando igrejas, plantou igrejas nas províncias da Galácia, na Macedônia, na Acaia, na Ásia Menor. Ele foi um incansável obreiro que pregou a tempo e fora de tempo. Não tinha essa, hoje não dá tempo, né? Hoje não dá tempo, não tem como, não. Ele pregou a tempo e a fora de tempo. Ele pregou com saúde e com doente. Ele chegou a pregar o Evangelho. Ele chegou a falar do Senhor, né? Preso em liberdade. Gente preso, aprisionado, sofrendo. Abandonado até mesmo pelos apóstolos, por aqueles que se levantavam naqueles dias, alguns que se diziam até serem apóstolos, abandonados ali em prisão. Ele pregava a palavra do Senhor, na fartura e também na escassez. Tem gente que pensa que quando vem para Jesus, como eu disse, se torna um reizinho, aí é só na fartura. É só na fartura, não, também na escassez. Ele é exemplo para nós. Jamais permitiu, gente, que as perseguições ou críticas de outros, circunstâncias adversas tirassem dele o ânimo. Coisa essa aqui é um dos nossos maiores problemas, principalmente vindo de terrível ingratidão. Quanta ingratidão o apóstolo Paulo passou. E eu acredito que todos aqui já passaram por ingratidão. De repente você levanta alguém, de repente você ajuda alguém, de repente você caminha com alguém, de repente você coloca alguém na frente, e aí você recebe uma paulada. Como se você fosse um verme, como se você não fosse nada. E de fato, diante da grandeza de Deus, nós não somos nada, né? E Paulo enfrentou tudo isso. Por onde ele passou, ele foi perseguido por pregar o Evangelho. Você tem sido perseguido por pregar o Evangelho? Temos pregado o Evangelho? Temos desenvolvido a nossa salvação com temor e tremor? Ou temos vivido somente no meio daqueles que nos amam, daqueles que olham para nós e dizem, eu amo você, né? Ele foi alguém que mesmo perseguido, mesmo passando por perseguições, problemas adversos na sua vida, ele enfrentou, ele combateu. No final de tudo ele diz para Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Sabe o que significa isso? Combater o bom combate, completar a carreira. Sabe o que significa? Significa, eu desenvolvi, foi desenvolvido em mim a salvação. Ele me chamou, né, segundo o seu querer, e agora desenvolvimento
com realização. O Senhor realizou em mim. Agora ele diz assim: eu combati o bom combate, completei a carreira, agora sim, a coroa me está preparada e eu vou receber essa coroa. Você vai receber essa coroa também. Amém? Nós vamos receber essa coroa. Mas nós temos que entender que há dificuldades e também há perseguições. Perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto, tendo enfrentado feras em Éfeso, preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrenta todo naufrágio, indo para Roma, e além disso, depois ali na ilha de Malta, ainda é ferido, é picado por uma serpente. Gente, quanta coisa esse homem falou, esse homem viveu. Tem gente que bate o peito e diz assim: Cristo Jesus somos mais que vencedores. Mas ele não vê o contexto dessa passagem que diz quantas aflições o apóstolo Paulo passou. Quantas dificuldades ele passou para dizer: em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então vamos encarar, vamos desenvolver, sabe, com temor, tremor. Vamos partir para cima, não de pessoas, mas de principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Tem pessoas que, infelizmente, por conta dos problemas que passam, ele vai para cima de pessoas. E a Bíblia é clara em dizer para nós que não é contra o sangue, não é contra a carne que nós devemos lutar, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Com certeza, meus irmãos, esse homem trazia no corpo as marcações de Cristo, as marcas de Cristo. Ele é capaz de dizer aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 24, eu completo no corpo os sofrimentos que faltou no corpo de Cristo. Gente, parece absurdo Paulo falar a respeito disso, mas ele disse: se faltou algum sofrimento em Jesus, eu completo no meu corpo. Vocês já pararam para analisar isso? Eu completo no meu corpo as aflições de Cristo. No capítulo 2, versículo 20, da carta aos Gálatas, ele diz assim: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Gente, a nós dizermos isso, nós temos que aceitar momentos de adversidade, nos alegrar no tempo em que nós estivermos vivendo um momento de bênção sobre a nossa vida. Né? E aí ele diz também: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, como filhos amados, Efésios 5, versículo 1. Agora esse homem, gente, velho já, esse homem já que poderia estar deitado numa rede, ou sentado numa rede, num sítio, ou na beira de uma praia, numa casa luxuosa, poderia estar ali descansando. Ele começa a se preocupar com aqueles que estão lá fora, com aqueles que estavam lá fora, inclusive Timóteo, que era o seu filho, que ele não poderia abandonar. Agora esse homem velho, de muita experiência, tendo escrito 13 cartas no meio de 27. Para pensar. 13 cartas de Paulo e o restante dos outros. 27. De 27, 13. Ele começa então a mandar conselhos para o apóstolo Paulo. Gente, conselho é bom. Né? Quem recebe conselho, quem aceita conselho, quem pratica conselho. Eu sei que tem gente aqui que não tem ministério, mas tem um pastor, né? Tem uma pastora, uma liderança sobre si. Fique atento aos conselhos. Fique atento aos conselhos, né? Não deixe de ouvir. E ele então, gente, em tempo turbulento, em tempo de muitas tribulações, período de apostasia, no meio de falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, fazem um trabalho itinerante, querendo perverter a igreja do Senhor Jesus Cristo. No meio desses, né? Ele precisa dar uma direção para o pastor Timóteo. No meio de tudo isso, é bom que se diga que ele esteve no meio de falsos pastores, falsos mestres, né, falsos apóstolos. Inclusive, quando nós abrimos ali a primeira carta aos Coríntios, logo no início, nós vemos o Senhor usando Paulo para falar para nós contra a divisão. Né? Ele diz assim: eu fui informado pelos da casa de Cloé, ou Cloé, para quem queira, que a divisão entre vocês, eu me refiro a uns dizerem eu sou de Paulo, outros dizerem eu sou de Apolo, outros dizerem eu sou de Cefas, e outros dizerem eu sou de Cristo. Irmãos, nós todos somos de Jesus Cristo, o Senhor. Nós não podemos levantar bandeira, sabe? Levantar bandeira em nome de alguém, não. Esse alguém aqui é intocável. O único intocável se chama Jesus Cristo, e Ele é o Senhor que nos deu a salvação.
E aí é que vai se perceber, quando nós entramos mais profundo na palavra, nós vamos perceber que dentro da igreja de Corinto, aonde ele percebe aquela divisão, havia falsos apóstolos, falsos mestres, gente que entrou ali no meio. Nós não podemos citar nomes, né? Mas entrou ali no meio e começou a desprezar o ministério de Paulo. Eles começaram a depreciar o trabalho de Paulo. Tudo que Paulo fez, eles diziam assim: a palavra dele é rígida, a palavra dele é severa, mas a presença dele é desprezível. Desprezível é a presença de Satanás, irmãos. O irmão ou a irmã que trabalha para Deus deve ser honrado. Nós devemos dar honra àquele que tem honra de fato, mas sem idolatria, né? E eles então faziam, esses falsos, eles faziam isso. Eles depreciavam, falavam mal de Paulo. E Paulo então teve que lidar com essa situação. E agora ele vem com toda a experiência, já velho, ele vem com toda a experiência para dar instrução para o Timóteo, para que Timóteo não esmorecesse. Ele vem ensinar o Timóteo: Timóteo, é difícil, não é fácil não. Né? Tem gente que pensa que é fácil, né, gente? Pensa que a coisa é fácil, mas glória a Deus, que o Senhor tem nos dado graça e tem nos dado vitória. Tem dado vitória para você e vai continuar dando. Então, quando escreve conselho, gente, o apóstolo Paulo, ele tem todo o direito, né? Ele tem toda a autoridade para passar para nós, como veio para Timóteo, veio para nós também. Ele foi preso, primeira prisão, preso pelos judeus por inveja. Mas na segunda prisão, preso pelos romanos, pelo Império Romano. E aí, gente, ele é acusado como malfeitor. No primeiro caso é a inveja dos religiosos. Porque basta subir um pouquinho que as pessoas já têm inveja. Subir na visão humana, né? Tem gente que cresce um pouquinho e já empina o nariz, né? Daí ele anda no salto alto, né? Ele é grande demais, é poderoso demais, né? Às vezes não pode nem se misturar. Mas agora ele foi primeiro pelos judeus, ele foi por inveja que ele foi preso. Mas a segunda vez ele vai como malfeitor. Ele chega a ser acusado como um dos incendiários. Aliás, o principal incendiário é da cidade de Roma. Não sei se isso é do conhecimento de todos, mas ele foi preso. Ele foi preso e perseguido agora pelo Império. Ele não estava na mão dos judeus, ele estava na mão do Império Romano. E mesmo ali, gente, por conta da perseguição, todos abandonaram Paulo. Todos. As Escrituras dizem isso. Todos abandonaram, todos, inclusive os irmãos abandonaram. E ele chega a pedir para Timóteo que não se envergonhasse dele. As Escrituras mostram isso. Timóteo, que foi um filho dele, na fé, alguém que ele fez crescer, que ele deu oportunidade. Gente, que ingratidão! Mas ele chama Timóteo e fala: Timóteo, por favor, se una a mim, né? Se una. E esse homem, então, ele é abandonado. E ninguém, lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 16, diz que ninguém foi a favor dele no julgamento. Foi complicado. E aí, gente, olha o prêmio que ele recebe. Por ele se tornar um cidadão romano, ele recebe uma premiação. Sabe qual foi a premiação? A premiação de Paulo? Se ele fosse um judeu, ele seria crucificado. Mas agora ele recebeu uma premiação, sabe qual era? Ele morrer degolado. Para pensar, gente. Nossa situação é situação de privilegiado. Nós somos livres para pregar o Evangelho. Não tem Império Romano sobre nós, não tem ninguém dizendo, pelo menos por enquanto, e que o Senhor conserve assim nessa nação. E é por isso que nós temos que nos unir um pelo outro. É um pelo outro, sabe? Às vezes ausentes na carne, mas presentes em espírito. Ausente na carne, presente em espírito. Estou aqui intercedendo, estou aqui clamando, estou aqui de olho, estou aqui atento para aquilo que Deus tem feito e quer fazer. E mesmo então no corredor da morte, gente, focado no ministério, ele quer passar conselhos e orientações para o filho Timóteo, para que ele fosse bem sucedido no seu ministério. Agora, gente, pensa bem, muitos nesse tempo, em que você tivesse já passado por tudo que Paulo passou, novamente eu volto a falar, numa casa no sítio, deitado numa rede, de repente na beira de uma represa bonita, pescando, né, irmão? Pescando ali, ou na beira da praia, morando num lugar bem distante, para de repente não ver ninguém que foi injusto com ele, foi ingrato com ele, não quer nem encontrar com aquele cara, né?
Ou ele não teve problemas, claro que teve, nós vimos aqui. Mas não, gente, ele mesmo velho, ele já no corredor da morte. No corredor da morte, ele poderia pensar, eles são os causadores disso, eles não se associaram a mim, não estavam comigo, né? Me deixaram aí apanhar, sofrer, estou aqui aprisionado, no corredor da... Não, gente, até o Timóteo ele chama para perto de si, e esse deve ser o nosso sentimento, sabe, mesmo que nos sintamos abandonados, desprezados, esquecidos, rejeitados, esse não é nada, esse aqui não é nada, a palavra dele é até forte, mas a presença é desprezível. Nós temos que chamar o Timóteo, para falar para o Timóteo, vem cá, não desanime, não desista, prossiga. Mas só que ele vem agora, gente, trazer alguns conselhos. Ele vem falar para Timóteo a respeito de alguns conselhos. O primeiro conselho que ele dá está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Preste atenção. Guarda o depósito, o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que nos foi dado. Esse bom depósito, sabe o que significa, gente? O Evangelho genuíno. O Evangelho, gente, que tem sido perdido de vista. Muitos, infelizmente, têm passado um outro Evangelho, sem apontar dedos, mas para dizer para vocês, como Paulo disse para Timóteo, fiquem atentos, porque existe um outro Evangelho rolando por aí. E o Senhor, Ele tem se levantado na nossa nação. Eu sei que vocês têm observado isso. Deus tem se levantado na nossa nação. E Deus tem exposto a vergonha de muitos que, ao invés de passar um evangelho que Paulo manda Timóteo guardar, ele não cuida, né? Ele não cuida, não zela. Então o evangelho, gente, tem que ser genuíno, não um evangelho deturpado. E é o primeiro conselho que nós recebemos da parte de Deus. Guardar o evangelho, preservar, manter incontaminado. Paulo dá alerta para os falsos, quanto aos falsos apóstolos, falsos mestres, falsos profetas que naquele tempo aproveitavam do mercado da fé. E hoje temos visto isso. Mas longe de nós esse mal em nome de Jesus. Nós somos levantados, gente, para pregar o evangelho genuíno, para guardar o evangelho. Guardar o evangelho não é esconder a Bíblia, não. Não é deixar de falar, não é deixar de anunciar, mas sem ter medo de falar a verdade, com muita responsabilidade e respeito ao próximo. Nós não podemos mercadejar a palavra de Deus. Nós devemos tapar os ouvidos, né, para as vozes sedutoras e falsos mestres, fechar os ouvidos para que o evangelho não seja misturado e o evangelho seja diluído. Nós precisamos manter a sã doutrina, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, manter a sã doutrina, guardar o evangelho, para que ele não caia em descrédito. Porque todas as vezes, gente, que se expõe o evangelho deturpado, é o nome de Jesus Cristo, é o nome da igreja, recai sobre a igreja do Senhor. Então fiquem atentos quanto a todo comportamento, não só comportamento de si próprio, como eu também tenho procurado olhar para o meu comportamento, mas comportamento daqueles que estão ao seu redor. Feche os ouvidos para um evangelho deturpado. O evangelho o evangelho que leva a um mercado, sabe? Mercado da fé. Hoje existe mercado da fé, gente. Misericórdia, longe de nós isso. Nós somos de Deus. É de Deus aqui? Oh, glória a Deus, nós somos de Deus. Então esse é o primeiro conselho. O segundo conselho, gente, 2 Timóteo 2,3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Participa dos meus sofrimentos, é participar do sofrimento. Como eu já disse, gente, é caminho de bênção, sim, mas nós vamos passar por aflições. É caminho de sofrimento. Paulo fala para Timóteo, o Espírito de Deus não teve essa palavra para nós. Para nós entendermos que nós temos que, às vezes, passar por sofrimento. Mas você quer um exemplo? Jesus de Nazaré. É lindo. Gente, chega um discípulo para Jesus, representando todos, que geralmente nós temos um que encabeça um grupo, né? Chega um para Jesus e fala assim, mestre, ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. E aí ele começa a ensinar. E no ensinamento, gente, de Jesus, é lindo o ensinamento de Jesus. Ele fala que o Pai é nosso, né? E ele fala, venha o teu reino. Gente, não é o nosso reino.
É o reino de Deus, não é o nosso reino. O maior dentro de uma igreja, ele deve ser servo de todos. Se precisar pegar vassoura e rodo, ele tem que pegar vassoura e rodo. Ele veio para servir, não para ser servido. Jesus ensina no Pai Nosso: venha o teu reino. E agora, no que eu quero que me deter, seja feita a tua vontade. Esse texto da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Claro que antes disso nós temos que santificar o nome. Santificado seja o teu nome. Né? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Santificado seja o teu nome, assim na terra como é no céu. Vai falar sobre isso, mas eu quero focar na vontade. Gente, a vontade de Deus, ela tem que prevalecer. E há momentos que a nossa vontade, ela não vai prevalecer. Vai ser a vontade de Deus. Eu me lembro que uma certa feita nós chegamos numa casa, e aí tinha uma mulher enferma, e aquela pessoa estava sendo preparada para um batismo. Ela estava muito enferma, ela estava em fim de carreira. Aí alguém chega e diz para ela assim: se o Senhor levar ela, se ela morrer, eu nunca mais prego o evangelho. Aí entra com determinismo, sabe? Tem gente que entra com determinismo. Ele encosta Deus na parede e diz assim: o Senhor tem que fazer. O Senhor não tem que fazer nada, porque Ele já fez tudo por nós na cruz. E seja feita a tua vontade. E aí ele disse isso. Graças a Deus consegui batizar ali, foi uma festa na casa, só que a mulher morreu e o rapaz continuou pregando o evangelho. Sabe, amados irmãos, participar do sofrimento. Jesus então ensina na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Mas ele cumpre com essa palavra no Getsemane. Lembra no Getsemane? Que ele diz assim lá: Pai, se for possível, me dê aí um plano B, passa de mim esse cálice. Ele não sabia que era o cálice da morte, ele sabia que era o cálice da morte. Mas ele fala: Pai, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas assim seja feita a tua vontade, assim seja feito como tu queres. Jesus, ele não só fala, ele não só ensina, mas ele vive a palavra. E no Getsemane ele aceita. O Pai diz não, e ele vai para o seu sacrifício, e ele morre por cada um de nós. Então, amados irmãos, ninguém gosta de sofrer, porque nós não somos masoquistas. Mas, 2 Timóteo 3,12 diz: ora, todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, haverá de passar por aflições, por perseguições, por dificuldades. Nós não podemos de maneira nenhuma fugir desse princípio que é dado pelo Senhor ali na oração do Pai Nosso. Ele ensinou, ele viveu. E lá no capítulo 5 da carta aos Hebreus, nós lemos que ele aprende a obediência pelas coisas que sofreu. E aí você olha para Jesus e vê Jesus uma vida ilibada. Jesus não tinha erro nenhum, não tinha falha nenhuma. Mas ele aprendeu a obediência. Sabe aonde que ele aprendeu a obediência? A ouvir do Pai: não, você vai passar pelo cálice da morte. É só nisso, sem ter pecado, ele aprende a obediência. E nós, às vezes, irmãos, nos achamos grandes demais. Eu sou o pastor, não mereço passar por isso. Que coisa é essa? Essa coisa do maligno. Né? Se for do maligno, é permissão de Deus. Nós vamos vencendo em nome de Jesus. Nós vamos vendo as barreiras caindo por terra em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, alguém que espera ser aplaudido pelo mundo, espera reconhecimento dos homens, ele está fugindo da mensagem da cruz. A mensagem da cruz é mensagem de sofrimento, de luta, de aflição, de dificuldade, mas de vitória, porque em Cristo Jesus nós podemos dizer também: nós somos mais que vencedores. Mas tendo passado pelas lutas, passando pelas lutas, desenvolvendo a nossa salvação com temor e com tremor, porque é Deus que realiza em nós tanto o seu querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então é fundamental que nós trabalhemos no meio do povo, em cima de conscientizados, que haverá momentos de dificuldade, e trabalhar em cima da libertação dos pecados. É fundamental que mexamos nisso. Possamos aceitar esses conceitos desse grande homem, e que quando precisava corrigir alguém, ele corrigia sem nenhum temor, sem nenhum medo. Eu contei esses dias aqui na igreja, daqui a pouquinho já encerro, tenha um pouco de paciência comigo. Como eu disse, pastor, complicado, mesmo ligando por nome, né? Vou dar uma passadinha o tempo, né? Eu estava falando que uma certa feita nós recebemos uma pessoa, uma moça de fora da cidade.
Ela amou a comunidade, ela como a CCT, ela começou a participar conosco pela minha em São José dos Campos. Para cá. E um dia ela marcou um momento comigo para conversar, e ela chegou e colocou algo absurdo, porque ela não aceitava aquilo que estava ocorrendo com ela. Ela simplesmente me disse que o Senhor tinha dado um sonho para ela, não sei que Senhor era aquele, que ela ia casar com o pastor. Ela estava namorando o pastor, ficou noiva do pastor, só que o pastor deixou ela, casou com outro. Daí ela veio se aconselhar comigo e veio pedir um reforço para mim. Ela falou para mim assim: é vontade de Deus, tem que ser, porque Deus me mostrou, então estou esperando a mulher dele morrer para eu casar com o pastor. E acredito, pelo que ela estava me dizendo, até oração para que o Senhor tirasse aquela mulher. Olha só que absurdo. Sabe, na verdade, eu fiquei assim olhando, o que eu vou falar para essa mulher, né, gente? Né? Jogar para fora jogar para fora do local onde estava sendo atendido não dava, maltratar não dava. Mas é assim, tem gente que quer encurralar Deus e dizer: o Senhor tem que fazer. Alguém aqui já viu isso? Já viu? Pode dizer um amém para mim aí? E outros absurdos que os pastores aqui já ouviram também. Esse é um dentre muitos, né? Então que possamos aceitar a vontade de Deus, falar a verdade sem ofender, né? Com pastores e líderes. No capítulo 6 do Evangelho de São João, nós vemos ali o Senhor Jesus mandando embora um povo, porque ele dizia assim, que ele disse, né, que ele era o pão vivo que desceu do céu, aquele que comesse da sua carne, bebesse do seu sangue teria vida, e muitos começaram a ir embora, e os apóstolos ficaram preocupados que estavam indo embora, e Jesus diz a eles: vocês também querem ir? Então é dito ali: não, Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Fora do Evangelho, irmãos, não se conhece a Cristo. Temos que estar prontos para o sofrimento pelo Evangelho genuíno, mesmo que soframos prejuízo. Outra coisa é permanecer. Esse é outro conselho: permanecer. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Aprendemos aqui, né, com um apóstolo que teve uma vida tremenda, abençoada. Às vezes as pessoas permanecem por um tempo, mas depois elas abandonam os caminhos do Senhor. E nós não podemos abandonar o caminho de Deus. Devemos estar sempre firmes no caminho do Senhor Jesus Cristo. Sem massagear, sem trabalhar assim com o ego das pessoas como se elas fossem, como eu já disse, né, pequenos deusinhos. Nós devemos pregar o verdadeiro Evangelho. Prosperidade tem sido muito explorado. E prosperidade é bom, é muito bom que você seja próspero. Mas nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas dessa terra. Nós devemos colocar o nosso coração em Deus. Se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele é Deus também. E se Ele der muito para algum, com certeza, gente, não é porque Ele acha que esse aqui é melhor do que o outro, não. Ele dá para esse aqui, para que esse ajude esse que não tem. Essa é a finalidade do Evangelho. Né? Eu não preciso aqui entrar dentro de detalhes, porque eu iria muito longe nisso. Mas Paulo mesmo fala a Timóteo, né? Ele diz assim no capítulo 6, tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Foge, toma cuidado com isso, né? Porque muitos têm e pensam que é só para si. Vou aqui resumir, né, a mensagem. Nós devemos tomar cuidado com o determinismo, querer dar ordem para Deus. E quanto aos que começaram bem e terminaram como Demas, nós não podemos pegar o exemplo desse. Nós não devemos nunca entrar naquele sentimento de Judas, que foi capaz de vender os conselhos de Jesus por 30 moedas de prata. Quarto conselho, gente, eu quero aqui, para finalizar, 2 Timóteo 4,2, a palavra do Senhor tem que ser pregada. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. Corrija, repreenda, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. Então, pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que ser pregada, não pode ser retida por nós. Porque se assim nós fizermos, com toda certeza, nós seremos aprovados no dia que o Senhor Jesus Cristo vier. Porque quando o Senhor Jesus vier, gente, aí é que vai chegar o boleto. Né? E nós precisamos ficar atentos a isso. Às vezes as pessoas ouvem o Evangelho e dão aquela massageada no ego. Não tem problema. Não tem problema viver uma vida de pecado, né? Não tem problema. Porque, e a desculpa é a seguinte, porque a carne é fraca, não é isso? Não é isso, gente? A carne é fraca. Mas eles se esquecem que Jesus diz, a carne é fraca sim, mas o Espírito está sempre pronto.
E dentro da oração do Pai Nosso também tem outro pedido que devemos fazer. Às beiras de cair no pecado, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Nós não somos obrigados a pecar. Nós devemos nos render ao Senhor e dizer: Senhor, me livra, me dá uma ajuda aí, Senhor. Não me deixe cair na tentação. Eu duvido que o Senhor Jesus Cristo, que ensinou ali no Pai Nosso que nós devemos orar assim, vai deixar você e eu cair. Ele vai nos preservar. Nós vamos errar sim, nós vamos falhar sim, mas nós não seremos uma máquina de pecado. Nós não viveremos de acordo com o conceito desse mundo que pregar pecar é humano, né? A carne é fraca. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Se eu passar daqui, gente, aí vai ficar demais, né? Então eu quero agradecer a Deus pela atenção dos irmãos, mais uma vez. Que Deus os abençoe e que continuemos firmes, porque a promessa quem fez é o Senhor Jesus Cristo e Ele é fiel. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.